Shalom, queridos, a graça do nosso Senhor. Hoje nós queremos falar de um tema muito interessante, no qual eu ainda não tinha falado nesse canal. Hoje falaremos do significado das 12 pedras, que se encontra na base bíblica de Josué, no seu capítulo 4. Amados, hoje nós entenderemos o quão é perfeito e como nós deveríamos realmente, em momentos dos quais o Senhor nos trouxe a sua graça, termos um memorial, termos ali um momento marcante, a lembrarmos e até mesmo passarmos para todos aqueles que fazem parte da nossa prole. Eu tenho certeza que hoje a sua vida vai ser edificada pela graça do Senhor e alcançada pela graça e o poder da palavra de Deus. Se você até aqui gostou e ama as Escrituras Sagradas e gosta de ler as Escrituras do Senhor, esse é o canal. Se inscreva, compartilhe e seja membro, queridos. Vamos evangelizar e levar a palavra de Deus. E vem comigo. Eu quero falar sobre o contexto porque é lindo essa passagem. Josué capítulo 4, leia em sua casa. Não deixe de ler. Os israelitas, eles estão ali para atravessar o Rio Jordão, rumo à terra prometida, rumo àquele lugar onde Deus tinha prometido a Abraão que daria para a descendência dele. E aquele no qual Moisés tanto caminhou com aquela promessa. O Senhor falou que os descendentes herdariam Canaã. E você pode ver na sua Bíblia. Gênesis, seu capítulo 12, verso 7. E também agora, sob a liderança de Josué, o povo agora está prestes a conquistar e tomar posse da terra. Mas tem algo muito especial para acontecer nessa passagem específica. Algo sobrenatural de Deus tem que acontecer, porque o Senhor ali, ele vai parar as águas do Jordão e vai permitir que o povo passe aquele rio. O Senhor vai permitir que eles passem o Rio Jordão a pés secos. Assim como aconteceu no Mar Vermelho, muito semelhante, o Senhor vai fazer a mesma coisa. E queridos, esse evento vai ser marcante, porque Deus, ele planejou que 12 pedras, entenda isso, 12 pedras fossem retiradas do leito do rio e colocadas em Gilgal, como um memorial. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Queridos, é uma passagem maravilhosa, no qual a primeira coisa que eu quero dizer sobre esse evento é esse memorial a respeito da fidelidade de Deus. O Senhor prometeu, e as 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. Elas simbolizavam a unidade do povo. Todos eles eram um, e eles foram colocadas como lembrete visível às gerações futuras, que estavam ali rumo a cumprir a promessa que o Senhor já tinha estabelecido. Então, queridos, ao atravessar o Rio Jordão, o Senhor está aqui declarando a liberdade de Israel. E aqui está confirmando a sua aliança ao trazê-los à terra prometida. Um evento que não podia ficar no esquecimento. Era um memorial para a consumação da fidelidade de Deus. Segundo ponto que nós podemos falar é o testemunho para as gerações futuras, porque, afinal de contas, memorial, ele nos leva a entender que não poderia ser uma coisa que seria esquecida. Um evento que aconteceria e todos deixariam para lá. Não. Em Josué, no seu capítulo 4, versos 6 e 7, ele vai dizer que quando os filhos, ou seja, quando a descendência perguntasse sobre o significado dessas 12 pedras, os pais deveriam contar o que Deus de Israel fez. E isso, é claro, reforça o significado de transmitir, de sempre contar sobre a fé, sobre a promessa de Deus às próximas gerações, aos seus filhos. Isso porque nós temos que falar sobre os eventos históricos, queridos, como pontos de ensino. Hoje a Bíblia, ela nos traz esse memorial de sempre fomentar a promessa de Deus em nossas vidas. Todos esses eventos aconteceram e eles são lembrados até hoje para que nós possamos ter a fé, o entendimento de que o Senhor não deixa
de cumprir as suas promessas. Então, queridos, para o israelita isso é muito importante. Isso é algo que não falha. Eles ensinam para a sua descendência, a descendência da sua descendência, todos eles são ensinados. Então, queridos, um terceiro ponto agora que nós podemos falar, além dos dois primeiros que eu já disse, é sobre a soberania de Deus. Esse episódio que aconteceu, esse milagre sobrenatural, para que o povo passasse a pés enxutos no Rio Jordão, ele revela a soberania de Deus. Ele controla a natureza e cumpre as suas promessas no tempo certo. Isso daí é inegável. O tempo é o tempo de Deus e ele controla o que ele quiser, a natureza, as circunstâncias, mostrando a sua presença real e poderosa. Então, queridos, as pedras eram uma evidência tangível de que Deus estava com Israel. Era uma prova. Quando eles estavam ali passando a pés enxutos, eles pegaram no leito do Rio Jordão, aquelas 12 pedras. Aquelas 12 pedras eram uma evidência, era uma testemunha, era uma prova do que tinha acontecido. Então, nós não podemos nunca nos esquecermos disso. E eu trouxe esse estudo sobre esse memorial para eu falar mais especificamente sobre o valor que existe sobre isso. Porque falar das 12 pedras e o seu significado seria apenas a ponta. Porque nós temos que falar na vida cristã qual é o valor de você ter um memorial como esse. Primeiro, na vida cristã. Principalmente na vida cristã, é muito importante que nós nos lembremos do que Deus fez. Isso pode ser através de marcos espirituais. Como eu estava dizendo aqui, a data da sua conversão, a data do seu batismo, a resposta que você teve a uma oração muito importante do qual você estava precisando. Queridos, nós precisamos levantarmos memoriais para que outras pessoas, nossa descendência, nossas famílias, aquelas pessoas que não creem no Evangelho, possam entender o poderio, a graça e a glória do Senhor. Segundo ponto, a transmissão de fé. Todo memorial, assim como essas pedras, elas contam uma história referente a Deus e principalmente a um tempo passado. Essas pedras, esses memoriais, elas sempre vão servir de testemunho. Elas vão sim transmitir o Evangelho, compartilhar o Evangelho, ensinar as obras de Deus para aqueles que não conhecem, para aqueles que não têm o conhecimento, para aqueles que precisam, estão carentes de entender como as coisas se encaixam, como Deus trabalha, como Deus é fiel e como Ele pode fazer, ainda que as pessoas possam olhar como impossível, mas Deus já fez o impossível muitas vezes. Então, o memorial é muito importante, a transmissão de fé. Terceiro ponto que eu gostaria de trazer sobre essa parte é de que essas pedras e esse memorial, como eu disse aqui, ele transmite a unidade do corpo de Cristo. Ou seja, as 12 pedras simbolizavam a unidade de Israel, assim como a igreja é chamada a unidade de crentes. Hoje, quando você olha uma igreja, que eu estou chamando de igreja, mas é uma instituição religiosa, quando você está dentro dela, você vê a reunião da igreja ali. Ali está todos dentro. Então, queridos, apesar de pessoas diferentes, apesar de haver diferença entre pessoas, de tudo isso, mas ali está a igreja reunida. Então essas 12 pedras, elas simbolizavam que eram 12 tribos, mas essas 12, elas estavam reunidas como se fossem uma. E é exatamente o que acontece até hoje conosco. Veja como tudo que eu estou dizendo, ela traz referência a algo que você está entendendo agora com esse vídeo. Por isso que eu não posso deixar de pedir, querido, eu tenho certeza que essa mensagem está abençoando a sua vida. Então não custa, se inscreva no canal, não perca tempo e já compartilha com alguém que você gosta. Queridos, eu também tenho que falar sobre a mensagem profética. Exatamente isso, a mensagem profética, importante, porque as 12 pedras, elas podem ser vistas também como uma figura de Cristo.
Espera aí que você vai entender. Você já ouviu falar da pedra angular, da nossa fé, que se encontra lá em Efésios, no seu capítulo 2, verso 20. Tenho certeza, se você não leu, leia agora. Efésios lá 2:20. Assim como as pedras lembravam Israel do poder de Deus, Jesus também é o sinal definitivo do amor, da fidelidade e do poder de Deus. Porque as promessas estavam em Jesus. O povo iria ser liberto. O povo iria tomar posse da terra prometida. Mas isso já tinham passado muitos anos. E agora estava chegando o momento. E naquele momento, as 12 pedras estavam representando o momento de tomar posse. E a partir do momento de Jesus sendo a pedra angular da nossa fé, é através da sua morte e da sua ressurreição que eu e você temos acesso a tomar posse daquilo que não tínhamos mais direito, da vida eterna, da nossa reconexão com Deus, de sermos herdeiros da terra, daquele lugar onde estaremos diariamente com Deus. E nós podemos também falar, queridos, sobre a travessia. Olha só quantos significados o memorial e as 12 pedras estão trazendo para nós aqui. A travessia do Rio Jordão, nós podemos dizer que ela pode ser entendida como um símbolo de salvação. Por quê, queridos? Deus, ele sempre vai abrir o caminho do seu povo para que o seu povo entre na terra prometida. E no nosso caso, a terra prometida espiritual, a vida eterna. Eles estavam lutando muito, queridos. Todos nós sabemos, o povo de Israel lutou, errou, padeceu, muitos padeceram, até o momento onde eles estavam realmente entrando, depois de tantos que caíram, tantos que ressurgiram, tantos aqueles que foram nascendo depois. Queridos, olha quanta luta não aconteceu. Veja se não mostra exatamente a vida de todo cristão. O cristão vive a sua vida com lutas. E parece que você tem um impossível até chegar à terra. Parece que tem um rio na sua frente ainda. Parece que tem algo que vai transpor, vai impedir de você chegar lá. Mas a travessia, pelo sobrenatural de Deus, ele simboliza exatamente a salvação. Bom, e mais uma coisa que nós podemos falar é sobre o testemunho para as nações. Bom, queridos, eu tenho certeza que vocês sabem disso. Eu tenho certeza que vocês já entenderam a mensagem desse estudo. Já falei de Jesus sendo uma pedra angular, mas eu quero que vocês entendam mais uma coisa. Eu sugeri que você, através de momentos marcantes da sua vida, você possa ter memoriais, como a data da sua conversão, a data do seu batismo, o momento de resposta de oração, entre tantas outras coisas. Livramentos poderosíssimos que com certeza deve ter acontecido. Querido, nunca se esqueça que um dos memoriais mais importantes, eu posso dizer o memorial mais importante, que você deve começar todos os dias a pensar e refletir, é aquele no qual muitas pessoas comungam na igreja, que é a morte e ressurreição de Jesus. Quando ele entrega o seu sangue e entrega o seu corpo em sacrifício para que todos nós tivéssemos direito à vida eterna. Lembrando de que antes você tem que fazer sim, olhar para a sua vida, pensar se você tem errado. Claro, com certeza todos nós erramos, mas se você está devendo perdão a alguém, se você precisa se consertar com alguém, se tem algo que você precisa agora de imediato consertar. Então esse memorial, ele não pode jamais deixar de estar em sua memória todo o santo dia. E você também não pode deixar de fazer um memorial em momentos importantíssimos na sua vida, na sua caminhada cristã. Espero que esse significado desse estudo, das 12 pedras que foram ali, pedras que foram a evidência do milagre, do poder e da fidelidade de Deus, eles possam alimentar a sua fé e trazer a você um novo significado de como se lembrar do quão Deus é fiel. Que a paz do Senhor esteja com você.